Olá, paz e saúde para você e toda a sua família. Eu sou o pastor Gilmar e esse é o devocional comunitário no livro de Atos dos Apóstolos, uma iniciativa da equipe de missões da Terceira Igreja Presbiteriana Renovada em Belo Horizonte. E você também pode acompanhar o nosso trabalho pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar. Vamos aprender juntos sobre a palavra de Deus? Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. O texto de hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Uma igreja cheia do Espírito Santo, anunciando a ressurreição de Jesus e testemunhando com sinais, prodígios e uma vida de comunhão. O capítulo 4 terminou com um belíssimo exemplo de Barnabé. Humildemente, esse homem, depois de um encontro verdadeiro com Cristo ressuscitado e uma experiência profunda com o Espírito Santo, vende tudo o que possuía e deposita aos pés dos apóstolos. Um sinal, preocupação com a vida da comunidade, com a realidade dos outros, uma preocupação com um testemunho que não estava apenas em palavras, mas em um modo de viver. Mas desde o começo, a história da igreja não é apenas de pessoas caridosas e humildes como Barnabé, mas existem pessoas que não compreendem adequadamente o que é o seguimento de Jesus e nem o que é ser cheio do Espírito Santo e quais as consequências disso para a sua vida e para a vida das pessoas que estão junto com ele. É preciso discernimento. E Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 14 ao 16, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A história de Ananias e Safira é a trágica história de duas pessoas na vida das quais faltou discernimento espiritual. E nesse caso, eu queria destacar que o discernimento não diz respeito às coisas, às ações ou às pessoas que estão à nossa volta. Aplica-se sim discernir bem com quais as pessoas nós conversamos, quais são as pessoas que têm condição de nos auxiliar a crescer espiritualmente, nos fortalecer na fé, pessoas com as quais nós realmente temos condições de entender melhor e fortalecer a nossa espiritualidade.
Mas nesse caso, o discernimento se aplica ainda mais especificamente a um entendimento do que realmente existe dentro de nós, no nosso coração. Quais são as nossas verdadeiras intenções e o que realmente nós entendemos como sendo uma vida de seguimento de Jesus cheia do Espírito Santo. Sem o discernimento, Ananias e Safira foram enganados pelos seus próprios desejos e por suas próprias ambições. Queriam servir a dois senhores, queriam se ver bem do ponto de vista material, acumulando os bens, mas queriam também se ver bem do ponto de vista da comunidade, participando da vida da comunidade, conquistando talvez a simpatia dos apóstolos, quem sabe talvez até um certo destaque junto àquelas pessoas. Mas não era isso. Eles escolheram o caminho da mentira, do engano, da falta de sinceridade. E esse não é o caminho correto pelo qual nós devemos conseguir nos destacar no reino de Deus. Faltou-lhes o discernimento. Afinal, no reino de Deus, quem quer ser o maior precisa aprender a ser o menor. Talvez Ananias e Safira estivessem acostumados a resolver os seus problemas com base na mentira, mas isso não deu certo dessa vez. O que aconteceu, todos nós que ouvimos a leitura sabemos que os dois morreram. Morreram por causa do fingimento, morreram por causa da mentira. Isso está acontecendo com muitas pessoas que tentam levar as suas vidas com base em enganos, em mentira. As Escrituras dizem que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim deles é a morte. Se não houver discernimento, é possível que as pessoas tomem caminhos errados, caminhos que conduzem à morte, à separação, à violência, à corrupção. Depositar aos pés dos apóstolos, como fizera Barnabé, não estava associado ao enriquecimento dos apóstolos, mas ao cuidado com toda a comunidade. Entre a história de Barnabé e Ananias e Safira, você pode notar claramente a diferença. E não se engane, onde há mentira, há morte. Em uma comunidade cheia do Espírito Santo, o que aconteceu com Ananias e Safira não traz medo, mas o texto diz que sobreveio grande temor a toda a igreja e a todas as pessoas que ouviam falar destes acontecimentos. Não medo, porque o verdadeiro amor lança fora o medo, diz as Escrituras, mas o temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o Espírito não produz medo, produz paz, produz união. E a igreja não cresceu, Teófilo deveria saber disso, e eu e você, ela não cresceu baseada no medo e na mentira, mas sim no temor e na verdade. E é isso que eu e você precisamos saber e viver para as nossas vidas em particular, para as nossas famílias em especial e para as nossas igrejas, lugar onde Deus nos colocou para que possamos dar frutos. Deus abençoe você e toda a sua família. Que o infinito amor de Deus, nosso Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas e profundas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Ajudem-nos a divulgar este trabalho. 3 Renovada BH, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Uma família comprometida a ajudar. Acompanhem nossas lives, nossos estudos bíblicos, nossas pregações, enfim, o nosso trabalho. Queremos ser bênção para você, queremos ser bênção para sua família, queremos ser bênção para as pessoas que você ama. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar.